Nós mora no Brasil, parceiro. Nós dirige carro bêbado, nós usa droga, nós bate mulher, não dá nada. Pô, céu, isso que não dá média em qualquer lugar, enfia ele no cu, então. Parar, vocês não param porra nenhuma com essas bactérias velhas suas aí, ó. Começa agora, De Carona. Muito boa noite, meus amiguinhos. Aqui quem vos fala é o Ratinho. Estou moído. Começando a segunda-feira bem pra caramba, viu? Mexi num telhado esse final de semana aí, o telhado da minha garagem. Poder acertar algumas vigas, alguns sarrafos aí que o vizinho fez o telhado dele do lado, colado. Só que não acertou e consequentemente acabou apodrecendo algumas coisas aí no meu telhado e tive que fazer a troca. Sol escaldante. Cuidando disso aí sozinho, sexta, sábado e domingo. Estou daquele jeito, só o pó. Mas vamos que vamos. Vamos ver que bicho vai dar aí pro meio da semana. Então, meus amigos, hoje vamos falar da surfistinha. Fio de colher. Mulher, mulher, mulher. Rapaziada, a surfistinha é uma história aí que é bem peculiar em grandes empresas, em lugares que trabalham mulheres e homens, principalmente quando a minoria é mulher e tem uns caras pau louco que não pode ver mulher, que já fica galudão e daria o mundo e acaba dando o mundo pela de tacuja, né? Bom, a surfistinha é uma moça, hoje ela deve estar com a minha idade, uns 37 anos aí, 36, 37. E a surfistinha, a parada começou em um grande terminal aqui da região, era o maior até então, em meados de novembro de 2008. Entramos juntos na empresa, eu, ela e mais 11 peões, totalizando 13. E a surfistinha logo de cara já vinha com aquele lema, que faria qualquer coisa possível e impossível que estivesse no alcance ou fora de, para subir de cargo na empresa para o equipamento RTG, que na época aí para 2008, em pleno ápice aí da crise mundial, era um equipamento que pagava um salário aí por baixo aí 5 pilas por mês. No ano de 2008, você ganhando 5 mil reais por mês, você era magnata. E era o que ela queria, era o que ela almejava. Até aí eu não condeno, mas não dá pra ter uma ambição desmedida aí, querer fazer as coisas a qualquer custo, a qualquer preço, né, galera? Que isso daí pode gerar problemas pra você e pros outros amanhã ou depois. E inevitavelmente gerou muito. Pra ela principalmente, né? Mas depois para os outros. A surfistinha, então, passamos eu, ela e outros ex-colegas de trabalho, alguns viraram meus amigos. Passamos aí 45 dias treinando tudo e ela sempre com essa ladainha, sempre com esse papo e que cansava até de ouvir. E ela era bonita, ela era uma 8/10, vai? Uma 8/10. Era uma mina que já tinha tentado a sorte nos Estados Unidos. Tinha ido pra Disney a passeio e resolveu ficar por lá. Só que com 2 ou 3 meses, parece, foi deportada. Não teve competência para se estabelecer também, para traçar um plano, traçar um local seguro para ficar. E acabou tendo que voltar pro Brasil, né? Foi deportada da pior forma possível, né? E a surfistinha contava isso daí como se fosse uma vantagem ela ter sido deportada dos Estados Unidos, mas não sabia falar uma palavra em inglês. Não sabia falar bosta nenhuma. Mas enfim, né? Famoso raspa o cu com a unha, né? Quer tirar vantagem do que não tem, do que não é. Aí, passado o tempo de experiência na empresa, nós caímos para a escala, passado todo aquele treinamento, integração, a chatice toda, foram uns 45 dias aí só de treinamento, intensivão.
ela caiu para a escala justamente na minha equipe. E logo de cara já começou a fazer amizade com um dos dispatchers, que é assim conhecido, o cara que supervisiona o terminal todo, abaixo do gerente, abaixo do diretor. E pegando amizade com ele, quando ela caía para as escalas de madrugada, ela encostava o equipamento dela, o caminhão dela, na rua lateral do terminal e subia lá para o prédio do controle para ficar conversando com ele a noite inteira. Um chupisco, né? Oh, que maldade, que isso, imagina. Eu não sei se rolava chupisco ou não, né, na real, porque mais um cara e uma mulher numa sala a noite inteira. Tudo bem que tinha os outros colegas de trabalho dele nas outras salas aí, o pessoal que fazia o Yard Planner e o Ship Planner, pessoal também que dava suporte a ele, pessoal da área frigorífica, armazéns, etc, né? E pessoal que dava todo o suporte a ele. Mas nada impedia de, por debaixo da mesa aí, quem sabe, ela tava fazendo um babão, né? Mas enfim, não vou levar por esse caminho da maldade, mas vamos lá. E nessas idas aí até a sala do controle, chamava a atenção porque o trabalho pegando, o trabalho bombando. Essa época aí o Brasil tinha bastante importação e exportação, né? Então o trabalho era muito pegaria, principalmente na madrugada. E isso daí chamou a atenção, pô, todo mundo trabalhando, todo mundo se matando no meio da madrugada dentro aí. E a de Itacu já trocando ideia com o supervisor e tal. Aí isso daí foi alimentando um outro monstro, que era um cara do sindicato, um verme da pior estirpe. Eu acho que em matéria de verminosidade, vamos usar esse termo aí, ele ainda dava de 100 a 5 nela. Colocava no bolso fácil. Como todo sindicalista raposa, né? Então o cara foi juntando um movimento, uma galera dentro da empresa. Juntou os caras antigão, não pegou a rapaziada mais nova, mas eu particularmente estava cagando e andando, porque tinha metas aí de movimentação, e nessas metas de movimentação o PL vinha uma beleza. Então azar de quem não está trabalhando, azar de quem está parado. Eu quero saber do meu, foda-se, desde que não esteja me prejudicando, foda-se o dos outros. Eu parto dessa premissa aí pra vida até. E esse cidadão fez o movimento todo aí e tal, e começou a querer tesourar ela e o cara tentou derrubar o cara, mas não conseguiu. E ainda teve retaliação por parte do dispatcher. E nessa retaliação ele acabou sendo até trocado de equipe, mas não cansou, porque aí atacou lá do pessoal do cara. Ele também era costas quentes, ele tinha algumas correrias fortes lá, aliás, tem até hoje, tá até hoje lá esse verme. Passado mais de 10 anos ele ainda tá lá, já fez muita cagada dentro e fora da empresa, mas sempre tem alguém para passar um pano, né? Aí a surfistinha, nesse meio tempo, nesse meio intervalo, se meteu numa avaria grave dentro do terminal. E avaria lá, guardem esse termo aí, avaria. E avaria gerava na época advertência e suspensão, e também você ficava impedido de participar de processos seletivos aí pela empresa durante 1 ano. Aí passou, tal, o tempo foi passando e o cara enfim conseguiu botar a surfistinha para outra equipe, o verme da pior estirpe, contrariando aí o dispatcher. Ele arrumou uma correria com o costa quente dele, que era supervisor, que estava no mesmo patamar do dispatcher, e conseguiu trocar ela de equipe e mandar um outro tranqueira da equipe dele para nossa. Aí até aí beleza, a surfistinha tá lá na equipe dela, na moral, tudo. Isso daí já tinha se passado 1 ano. Aí a surfistinha um belo dia ficou 3 dias sem aparecer no trabalho. E pô, era uma figura notória na empresa, não tinha como
não perceber, porque ela era muito comentada, até por conta desse lance aí dela com o supervisor, tal, com o dispatcher. Aí ela apareceu 3 dias depois na empresa com o olho roxo, a boca cortada e tal. E os caras já logo lançaram, né, que ela tinha sido descoberta. Então o marido dela descobriu que ela ficava de papinho com o dispatcher na madrugada e deu-lhe um couro nela. E ela ficou 3 dias sem aparecer lá e foi conversar com ele para ver se ele passava um pano para ela. No primeiro momento não adiantou, porque ficou no prontuário, falta sem justificativa, também ficava 1 ano sem poder participar de processo seletivo interno na empresa e contava advertência também. Então ela já tinha 2 advertências. Aí passou mais para frente alguns meses, ela na outra equipe. Uma distração dela causou um acidente dentro da empresa, dentro do terminal, avariando não só o veículo dela, como o veículo de um colega de trabalho, o cantor. Vou chamar de cantor porque ele tem nome de cantor famoso. Aí tá ela, a surfistinha e o cantor envolvidos no acidente, tudo. Os dois levaram uma advertência, assinaram a avaria e não poderiam mais, por 1 ano, participar de um processo seletivo. Então já observem que é a 3ª advertência e a 3ª avaria. Então ela já está tecnicamente aí uns 3 anos aí sem poder participar de processo seletivo nenhum. Tudo bem, passou mais uns 6 meses aí, abriu o recrutamento interno para o RTG, o tão sonhado equipamento que ela queria subir de cargo. E o que não foi surpresa, na hora de fazer os testes, tudo, ela passou. Mesmo tendo advertência, mesmo tendo falta injustificada, mesmo tendo avarias, ela passou. Aí foram puxar, o verme da pior estirpe correu atrás para saber. Ele ficou inquieto, porque o negócio dele com ela já era pessoal, já estava passando da empresa. Inclusive foi ele que delatou ela pro namorado, né? Não diretamente, mas foi. E o verme da pior estirpe puxou a capivara lá e viu que sumiram todas as advertências e todas as avarias no nome dela e todas as faltas injustificadas. O cara lá, o galanteador inicial dela, eu não dei o nome pra ele, né, pro dispatcher ainda. Vamos dar um nomezinho aí que fica legalzinho aí. O Geleia. O Geleia meteu essa, apagou todo o histórico podre dela na empresa e um tempo depois ainda pediu para sair fora, que foi trabalhar em outro terminal portuário, só que lá no sul do país. Aí o Geleia ainda deixou esse legado, né? A surfistinha passou, feliz da vida, passou nos testes, tudo, e ainda esfregou na cara do verme da pior estirpe. Um velho igual você, já tem tantos anos de empresa, nunca saiu do lugar, tentou me fuder, tentou me prejudicar, e agora onde é que eu tô e onde é que você tá? Vai ter que me engolir. E o verme da pior estirpe, inquieto ainda naquelas, tudo. Só que ele já não podia fazer mais nada, né? Ele continuava lá na carreta e ela já tinha subido de cargo. Aí o tempo passou, foi passando tudo. Eu saí da empresa em 2012, pedi baixa para arrumar em outro lugar que ia ganhar 3, 4 vezes mais, graças a Deus. Não perdi nada, muito pelo contrário, só ganhei. E a surfistinha continuou lá, 2013 até 2014, quando teve um corte gigante. Porque em 2013 abriram 2 terminais novos gigantes também, competindo e batendo de frente com esse outro terminal. E consequentemente ele perdeu muito cliente. E perdendo muito cliente, corte de gastos e corte de pessoal. A surfistinha foi mandada embora nesse corte. Aí não teve amigo, não teve lance, não teve o comedor, o Dom Juan da história que desse jeito. Porque já havia mudado a diretoria toda, já havia mudado a gerência, coordenação.
Então teve que sair fora. E mais tarde aí nesse mesmo ano de 2014, a Surfistinha arrumou trabalho num desses terminais novos. E qual não foi a surpresa? É que num desses terminais novos ainda tinham alguns peixes do Geleia. E um dos peixes do Geleia puxou ela direto pra RTG. É, galera. Olha só o que uma buceta molhada não faz na cabeça do peão. O peão, mesmo em outro estado, ainda fazendo correria pra Surfistinha arrumar trabalho. Deve ser uma buceta muito gostosa. Modéstia à parte aí. Desculpa até o linguajar aí se não é do seu agrado. Mas é que hoje eu tô um pouco cansado aí pra ser polido aí nessa gravação, nesse podcast. Mas você veja só. O cara lá no Rio Grande do Sul fez toda a correria aqui em Santos pra bucetinha dele de estimação poder arrumar um emprego melhor. A moral da história, ela tá lá até hoje. O verme da pior estirpe tá no outro terminal ainda até hoje. Ah, e uma historinha rápida aí do verme da pior estirpe. Até dirigir embriagado, por dirigir embriagado, o cara já foi preso, perdeu a CNH, mas o cara é tão cartucho forte lá que nem isso foi motivo suficiente pro cara ser mandado embora. Nem isso. Só pra vocês terem uma noção, né? Como é bom você ter um bom relacionamento interpessoal com as pessoas, saber chegar nas pessoas certas, ter um bom círculo de amizade dentro das empresas para poder estar até resguardado amanhã ou depois. A Surfistinha seguiu o rumo dela, na vida dela, tá lá, nesse outro terminal, até hoje. As pessoas continuam não gostando dela, porque tem muita gente que saiu... Tem a dança das cadeiras aqui na região, né? Todo ano a dança das cadeiras, o pessoal só muda as pessoas de terminal e as empresas continuam. Uma empresa manda embora, a outra contrata, e depois de um tempo a outra que mandou embora volta a contratar, e assim vai rolando a dança das cadeiras. Eu já participei bastante dessa dança das cadeiras aí e acabei cansando. Cair pra viagem foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida, não esquenta a cabeça, não tem tititi, não tem murmurinho de peãozada junto, muita peãozada num ambiente só não presta, porque é um falando mal da vida do outro o tempo todo, e quando você não está presente, você é o assunto. Essa é a real. Essa foi a história da Surfistinha, galera. Surfistinha teve uma ascensão meteórica aí, graças ao poder aí do marisco de forquilha. Mais uma vez aí o poder da vagina superando o poder do esforço, o poder do estudo, o poder do conhecimento, porque muitos caras ali tinham estudo, tinham capacidade e não conseguiram a ascensão profissional que ela conseguiu em pouco tempo. E ainda a passada de pano mestre que ela deu aí, que ela não, né? Na verdade deram pra ela, sumindo com todo o péssimo histórico profissional dela. O negócio é complicado. O mundo corporativo é podre, galera. É podre. As pessoas que podem tirar proveito ou vantagem de alguma coisa, elas tiram. Se você puder tirar proveito e vantagem de alguma coisa, tire. Porque senão você vai ser mais um verme desprezível da vida aí, igual o cidadão que eu falei aí, um verme da pior estirpe. Que esse daí gostava de fuder os outros, gostava de mandar pai de família embora, gostava de ver o sofrimento alheio aí da pessoa desempregada, às vezes simplesmente porque não ia num churrasco que ele fazia, numa festinha merda que ele organizava, e ele gostava disso. Vou falar um pouquinho do verme da pior estirpe. O verme da pior estirpe não tinha nem o primeiro grau completo e ocupava um cargo de liderança na equipe. Ele era como se fosse um líder de equipe. Só que o verme da pior estirpe não tinha capacidade aí de fazer um O num copo. Ele não tinha essa inteligência, mas ele tinha inteligência para outras coisas. Ele tinha inteligência de político, vamos dizer assim, para articular contra os outros, para ele derrubar quem ele queria ali dentro da empresa.
E esse cara, ele vivia alimentando outros vermes iguais a ele, que tinha sempre um acima dele. Levava fofoca, falava mal de alguém, falava que fulano ou beltrano falou mal desse outro terceiro, só pra ver o cara ser mandado embora ou só pra ver o cara se prejudicar. E infelizmente são pessoas como essas aí que tá recheada aí no mundo corporativo. E não são minoria, galera, são maioria, infelizmente. Tem gente que se corrompe com poder, tem gente que se corrompe com dinheiro e tem gente que se corrompe às vezes só com um carguinho da boca pra fora, que era o caso do verme da pior estirpe. Um sujeito aí vagabundo, que ao ver sua vagabundagem ameaçada pela surfistinha, ficou bravo. Mas enfim, galera, é isso aí, é o que tenho pra hoje. Não tô muito legal aí no dia de hoje, tô moído, trabalhei que nem um cachorro aí no final de semana. Vamos ver o que dá pra fazer essa semana aí, trazer mais novidade pra vocês. E que Deus abençoe a todos e que não tenha nenhuma surfistinha e nenhum verme da pior estirpe aí cruzando o caminho de vocês no dia a dia no trabalho, galera. Salve, salve, tubarãozada. Como é que vocês estão? Espero que bem. Vamos aí responder alguns comentários aí, como de praxe já tá se tornando. Vamos responder aqui primeiro do Kamikaze Sama. Esse cara é aquele tipo de gente que quer se dar bem ferrando as outras pessoas. Se você tivesse ficado com pena dele, iria ter se ferrado. Pô, Kamikaze, provavelmente essa hora aí é igual eu falei no podcast, né? Provavelmente essa hora, se eu tivesse ficado com pena dele, eu não ia estar tentando provar a minha inocência, tentando provar que eu estava certo. Eu ia estar tentando amenizar os danos. Eu estaria procurando aí algo que fosse amenizar uma merda que eu tivesse feito, uma cagada, mas não foi esse o caso. É complicado, cara. Pessoas que tentam terceirizar suas próprias responsabilidades. O mundo tá cheio disso. Ultimamente é o que mais tem no mundo, né? Pessoas que fazem cagada e tentam terceirizar as responsabilidades. Isso daí são aqueles filhos que são super protegidos pelos pais, que o pai não sabe dizer não, que o pai não ensina o filho a perder. O mundo tá cheio de gente assim, infelizmente. Vamos responder agora aqui, Vitor Belon. Então, xará, vamos lá. Com todo respeito, eu, se fosse você, meti o processo no cu dele, você tentou ajudar, foi solícito e ainda aconteceu isso. Vitor, o negócio é complicado, cara. Processo mesmo, eu só vou poder ver se eu consigo meter um processo nele no final desse, né? Eu acredito que eu não vou conseguir processar ele nesse momento, rolando o processo dele contra mim nesse sentido. Mas vamos ver aí, o que o advogado falar, a gente vai pra cima e com os dois pés no peito dele. Mas é aquilo, né, cara? O cara é um fudido que tá tentando se livrar do próprio dano que ele próprio causou na vida dele. Então, tipo assim, ele não tem bosta nenhuma pra me oferecer. Se ele tivesse alguma coisa pra me oferecer, até veria vantagem nisso, né? Mas vamos que vamos, né? Vamos ver o que vai rolar aí. Ozikami. Vamos responder o do Ozikami. Criança é foda. Tava vindo de manhã com meu pai. Paramos pra tomar um café, 7 horas, saímos de lá, criança fazendo birra, chorando, cheio de catarro, só aquela cena de sempre. Eles entraram no carro, saíram, a gente foi abastecer. Logo saímos em seguida, 4 km à frente. O carro deles estava no acostamento, o para-choque lá do outro lado da pista. Não digo que foi 100% a criança, mas certeza que tem parte nisso. Muito triste o que aconteceu com você, Ratinho. Boa sorte, irmão. Boa história, já fica de exemplo, fica em paz, fica com Deus. Pô, Azicama, obrigado aí. É aquilo, cara. Como eu falei respondendo anteriormente, né, cara?
São filhos super protegidos aí, o pai que não ensina um filho a viver, não cria um filho para o mundo, cria para si, como se o filho fosse um cachorro, um passarinho, um papagaio, enfim, e quer proteger o filho do mundo, não ensina o filho a perder, não solta o filho no mundo, num bairro aí, numa vila, numa quebrada, para o filho aprender da forma que tem que ser. Que o mundo é cão, mano. O mundo é cão. Se você não ensinar o teu filho hoje, amanhã a vida vai ensinar, o mundo vai ensinar. E esse cara aí do processo aí vai ser aquilo, né? A vida vai ensinar ele. Só que da pior forma possível, né? Com a pancada do martelo do juiz. Exatamente isso, dessa forma. E até pegando esse gancho, o processo tá andando, né, galera? A respeito do processo aí, ele tá andando. Já o juiz indeferiu o pedido do advogado dele, que o advogado dele entrou pedindo impugnação da minha versão, para o juiz desconsiderar a minha versão e considerar a versão do cliente dele. E a juíza já de cara assim já negou, já indeferiu esse pedido de impugnação dele. Isso é um ponto positivo, né? Porque ela levou em consideração não apenas a minha versão, mas também a versão dos policiais rodoviários federais, que casa certinha uma com a outra. E em contrapartida, o advogado da seguradora, não foi nem o advogado da empresa, foi o advogado da seguradora, já pediu para anexar mais fotos e vídeo ao processo, as fotos e os vídeos que eu gravei, obviamente, comprovando que foi ele que bateu em mim e não o contrário, e contestando a versão dele que eu bati na traseira dele, com as fotos que ele bateu na minha lateral, da minha lateral esquerda danificada e tudo mais. E vamos ver no que vai rolar, o processo está andando, né? Eu tô otimista que não vai dar nada para mim, no caso, que não vai dar nada para a empresa. Seria muita injustiça também pensar dessa forma, né? Tipo assim, eu querer só livrar o meu da reta. Eu tô vendo pelo lado da justiça, entendeu? Não é porque uma empresa fatura, uma empresa é milionária ou não, que tem que sair por aí pagando prejuízo dos outros, entendeu? A gente tem que ver do ponto de vista que por trás de uma empresa tem toda uma história, tem toda uma estrutura, uma pessoa ou duas que se ferraram lá atrás para transformar ela o que ela é hoje, entendeu? Então não acho justo dessa forma que algumas pessoas entendem, né? Que, pô, se eu fosse raciocinar dessa forma, eu teria bancado o ignorante, o retardado e não, vou assumir a culpa aí e tal, e o cara recupera o carro dele aí, beleza, a vida que segue. Só que tem várias nuances, né? Não é só um processo, não é só o cara querer o dinheirinho dele de volta e fim de papo, né? Tem muitas nuances aí que envolvem um acidente, um processo. Então é bom a gente sempre tá atento a tudo, né, galera? E é isso aí, rapaziada. Eu vou ficando por aqui e espero que vocês tenham gostado mais uma vez aí de mais uma história. Essa história aí da surfistinha que ocorreu, eu interagi aí com essa pessoa na empresa que trabalhei. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ficado top aí pra vocês, beleza? Um abraço a todos e fiquem com Deus.